Completamente de assunto. A pensão alimentícia é uma das questões jurídicas que mais geram dúvidas, como valores, prazos e consequências, e em caso de não pagamento. Roda o VT. O abandono de uma criança pode ser também financeiro. Só no estado de São Paulo existem quase 30 mil mandados de prisão contra devedores de pensão alimentícia que não foram cumpridos. No Brasil, o novo Código Civil permite que a Justiça pressione os responsáveis com outros mecanismos além da prisão. Pais e mães que não cumprem suas obrigações podem ter a suspensão da carteira de habilitação, bloqueio do cartão de crédito e a retenção de passaporte. Essas e outras questões relacionadas previstas no novo Código Civil você confere a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Ivone Zegger, advogada, especialista em Direito de Família. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bom, vamos falar de pensão alimentícia, vocês viram no VT, no off que a gente passou. Muita gente acha que quando fala em pensão alimentícia já pensa, e o devedor que não pagou, óbvio, tem que ser preso. E parece que não é só essa a alternativa. Parece que a população não entende muito bem de outras regras e de outras formas de repreender esse devedor. Acontece que realmente a prisão do devedor é uma das únicas formas que o direito civil tem de prender alguém. E realmente a prisão é alguma coisa muito grave. Só que, ao que parece, é um pouco difícil de você acabar prendendo alguém por causa de falta de pagamento de pensão. Seria em último caso? Seria em último caso, porque hoje o código, na verdade, não é o novo Código Civil, é o Código de Processo Civil. Ele tem uma nova possibilidade, ela dá ao juiz, não é novidade, mas ela possibilita ao juiz interpor outras possibilidades ao invés da prisão. Então ele vai tentar fazer com que aquele que deve pensão ter formas de efetivar um pagamento. Tá, entendi. Então, existem formas. Então eu gostaria de entender essas formas, porque pelo que a gente entendeu aqui, prisão em último caso. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, que a grande maioria das pessoas já devam saber, é que todos esses recursos, essas formas de repreender, de fazer com que a pessoa pague, já foram acionadas e depois, em último caso, chega a prisão ou não necessariamente? Não necessariamente essa regra. Isso vai depender, evidentemente, da postura dos advogados e do advogado da parte que está requerendo esta possibilidade do pagamento, de fazer com que o juiz entenda que a prisão pode ser um dos fatores. Mas existem outras possibilidades. Quais são essas possibilidades? Você pode, atualmente, perder a sua carteira de habilitação. Você pode ter retido a sua carteira de habilitação. Você pode ter retido o seu passaporte. Porque o juiz pensa da seguinte forma: bem, se você não pode pagar a pensão, então você não consegue realizar uma viagem. Primeiro, viagem com certeza você não consegue fazer. Segundo, andar de carro, pagar a gasolina ao preço que ela está, também vai ser difícil, então provavelmente você não vai guiar. Entre outras possibilidades, você pode ter o seu nome no SPC, no Serasa. Então, se você tem seu nome incluído no Serasa, você jamais terá crédito. Então, este tipo de possibilidade faz com que as pessoas tenham mais receio do que a própria prisão, a própria liberdade. Claro que a gente gostaria que nada disso viesse a acontecer, mas foi necessário criar esses recursos para justamente a criança não ficar sem recurso algum, sem estrutura alguma. Agora, como que é feito isso? Porque, vamos supor, o devedor tem que ficar quanto tempo sem pagar a pensão para o juiz começar a tomar essas decisões, vamos usar alguns recursos de repreensão para essa pessoa ver que realmente precisa pagar? Claro, veja, o juiz jamais vai ter uma atitude voluntária, ele mesmo. Ele sempre precisa ser admoestado pelo advogado. São os advogados que vão ao juiz fazer o pedido. E este pedido deve vir com estas possibilidades. Então, a impossibilidade de viagem, então, retenção de passaporte, a impossibilidade de guiar, a retenção da carteira de motorista, o nome incluído no Serasa, no SPC. Estas são formas
conjuntamente com a prisão. Não vamos pensar que a prisão está descartada, não. E você tem que fazer, veja bem, se o devedor de pensão já tem mais de 30 dias, imediatamente você já pode entrar com esse tipo de requerimento. Então depois de 30 dias o advogado já pode fazer o pedido. 30 dias é o prazo, porque alimentos... Gente, alimentos é alguma coisa para o dia a dia, não é alguma coisa para o futuro. Lógico é para viver, é para hoje. Então, não mais de 30 dias. Passou 30 dias, já ingresse com uma ação e faça o pedido, porque esse é um direito de quem deve receber a pensão. Claro, no mínimo. E a criança não tem nada a ver com a briga dos pais, enfim. Aliás, falando em briga de pais, né? Sim. A gente vê muitos casais separados e aí tem a tal da guarda compartilhada. Como Sim. que é feita a pensão? Como que é feita essa divisão de valores? Muito interessante. Veja, hoje, quando um casal se divorcia, se separa, se está numa união estável, enfim, e tem filhos menores, vamos lembrar, filhos menores de 18 anos. Tem filhos menores, eles podem requerer a guarda compartilhada independente da idade. Muito bem. Na guarda compartilhada, ambos pais terão direito a estar com o filho, a responsabilidade em relação ao filho é total. E em relação à pensão alimentícia, nós usamos, antigamente a gente usava um binômio, hoje nós usamos um trinômio, que é? Qual que é? A necessidade de quem precisa, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade entre as partes. Se é uma guarda compartilhada, os pais terão ambos a responsabilidade em relação a esse filho, portanto, vai se verificar se um e o outro podem, conjuntamente, verificar o que podem pagar, o que podem contribuir. Então, o pai pode fazer uma série de pagamentos, seja escola, seguro-saúde, enfim, o aluguel da casa, e a mãe trata de outras questões, como os próprios alimentos, a roupa da criança, o lazer, enfim. Esta proporcionalidade é o que o juiz vai verificar na hora de dar a pensão. Tudo pode ser muito bem discutido, acredito que tenha que ter uma boa relação para conversar sobre isso e ver que os dois têm condições de custear determinadas coisas e fazer a divisão correta. Sabe, Marisa, a coisa mais importante são os pais terem a responsabilidade de pensar que a falta de pagamento de pensão para um filho, na verdade, o que você estará gerando se você não fizer esse pagamento? Você vai estar gerando problemas, na verdade, não para o seu ex-cônjuge ou seu ex-companheiro, muito mais você vai estar gerando um problema para o seu filho. Sim, que é Ele muito não sério. tem nada a ver com a relação que vocês tiveram, com o problema que vocês vieram a ter a ponto de vocês terem se separado ou se divorciado. Então, prestem muita atenção. Sempre lembrem que a criança, o adolescente, o seu filho é a parte mais importante da sua vida. Senão, vamos falar em termos mais práticos, vai sobrar para você. Claro, não, e principalmente quando o pai ou a mãe tem mesmo um emprego, tem condições de custear essa pensão. Agora, pensando em casos de que o pai ou o devedor em si não tenha como pagar essa pensão alimentícia, como que é feito, sendo que o processo já foi dada a entrada do processo, como que ele faz para poder dizer, olha, eu não estou mais empregado, ou seja, eu não consigo mais custear essa pensão alimentícia? O que vem acontecendo é o seguinte, evidentemente nós temos que pensar no Brasil de hoje que o desemprego campeia, é uma realidade, mas mesmo assim, a falta do emprego, a mudança de status, isso não vai modificar a visão de um juiz em relação a pagamento de pensão alimentícia. Entendi. Evidentemente, você pode, provando, lembre-se que tudo no judiciário é prova. Você pode provar que o seu nível de vida caiu de tal forma que você não tem condições e você pode requerer uma revisão da pensão, ou para majorar ou para diminuir. Isso não há problema, mas você não poderia alegar, como muitos têm alegado, bem, agora eu tenho uma outra família, tenho outros filhos, eu não tenho mais condições de pagar. Então, eu já lhe aviso, normalmente os juízes, quando se deparam com esse tipo de conduta, eles vão dizer, bem, meu querido ou minha querida, independente,
Você fez uma nova família, mas você não pode esquecer que você tinha uma outra família. Sim. E você tinha uma responsabilidade com a outra família. Então, lembre-se, você ter outra família, outros filhos, não vai fazer com que você tenha uma diminuição de pensão. Ela só irá acontecer se realmente a sua condição de vida em relação ao emprego ou outras questões que tem que ser provada, como você disse. Forem modificadas, mas devem ser provadas. Se não forem provadas, você não conseguirá uma redução de pensão. Esse processo de você provar que realmente está desempregado parece que leva um certo tempo. A gente teve um caso, porque ali no nosso cantinho da fofoca a gente fala de algumas celebridades. Teve o caso do Dado Dolabella, que foi preso e Sim. parece que ele já tinha feito o pedido dizendo que estava desempregado, que não tinha como realizar o pagamento. Veja, claro que o desemprego é um problema, mas o que o juiz vai avaliar? Provavelmente, isso eu já vou comentar, não é fofoca nenhuma, ele nem sabia do caso, Sim. porque isso é muito por ética, a gente não costuma comentar, mas o que acontece? O juiz vai observar como é que é a vida desta figura. Neste caso, como você se referiu, eu também abro a guarda, claro. O Dado Dolabella. Se ele é uma pessoa que tem um tipo de vida que mostre que ele, na verdade, ele tem condições, ele anda com um carro X, ele tem certas frequências, ele vai ver o cartão de crédito dele, o que ele anda gastando, Até o que ele anda... As redes sociais hoje... As redes sociais, então, são provas que a outra parte terá mostrando o seguinte, Excelência, o que está acontecendo? Ele não paga a pensão do filho, mas ele tem este estilo de vida. Como é que fica? E o juiz vai avaliar e vai dizer, não, peraí, tem alguma coisa realmente estranha. Coisa mais importante ao filho, o seu estilo de vida, se você puder, fique com ele. Mas, em primeiro lugar, está a sua responsabilidade. Claro, então tem uma avaliação feita por trás. Com certeza, o Dado Dolabella, se ele pode, no caso, eu não sei como é que os advogados se manejaram, mas a prisão é uma forma. Mas existem outras formas. Você pode ter, inclusive, bloqueado seus cartões de crédito. Sim. Então, existem hoje outras formas que fazem com que aquele que deve pensão venha a pagar por sua responsabilidade. Não se esqueçam, isto é uma responsabilidade do pai e da mãe. Não deixem para lá. Tá? E a gente fala, a gente estava até comentando antes de iniciar a pauta, que é um absurdo você imaginar que você tem que criar uma lei obrigando ao pai ou a mãe, porque tem vários casos, a ter que pagar uma pensão alimentícia para o filho. É seu filho, você fez, é sua responsabilidade, mas ainda a gente não vive nessa realidade. Bom, a gente estava falando da pessoa que vai presa, que tem inúmeros casos aqui no Brasil, né, do devedor que vai preso. Sim. Ele só sai depois que ele pagar a pensão alimentícia, os atrasados? Como que é feito? Existe um acordo por trás disso? Sim, evidentemente vai existir um acordo. Ninguém deseja que alguém fique preso por conta de falta de pagamento de pensão. Evidentemente não é um crime a ponto de você ter a sua liberdade restrita. Sim. E se houver um acordo, sim, evidentemente deve haver um acordo de pagamento de pensão, não só daquilo que está faltando, como os atrasados, hein? Claro, os atrasados também deverão fazer face, a pessoa vai ter que pagar. Mas como ela vai fazer? Bom, penhora de bens. A penhora de bens, o carro, o automóvel, veja, um imóvel. Sempre tem uma alternativa. Tem uma alternativa, a televisão, enfim, existem alternativas. Então, é importante que se saiba que você tem condições, não deixe para lá. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas mães que desejam ter o mínimo de pensão alimentícia em relação aos seus filhos. Eu até quero lembrar, muitas pessoas nos perguntam, mas eu acho bom aproveitar este canal importantíssimo, que esse espaço de vocês, para dizer o seguinte, a pensão alimentícia para filhos é uma coisa, mas também a pensão alimentícia pode ser requerida pelo homem, para a ex-esposa ou ex-companheiro e pela mulher, a seu ex-companheiro ou, evidentemente, a seu cônjuge. E eu digo isso porque, uma ocasião, veio ao meu escritório uma moça, estava desesperada, porque ela me dizia assim, doutora Ivone, eu estava casada, estou casada, quero me separar, mas meu marido nunca me deixou trabalhar. Então, eu nunca tive nenhuma atividade. E eu quero me separar, mas eu não tenho como sobreviver. E ela me pergunta,
O que a senhora acha? É bom, então, eu primeiro ter um filho para depois eu requerer a pensão alimentícia? Eu fiquei preocupadíssima com isso. Muito, com razão, eu também ficaria. Não é verdade? Porque, veja, na verdade, se você necessita de pensão alimentícia, você não precisa ter um filho. O filho, se você o tiver, ele também vai solicitar, você vai solicitar por ele. Sim, mas não fazer o filho pensando numa pensão alimentícia, não faz sentido nenhum. Se você precisar, então você vai ao juiz, através do seu advogado, o advogado da sua confiança, e você vai pedir, você vai dizer os motivos pelos quais você precisa. E lembrando, tanto o homem pode pedir para a sua ex-companheira ou cônjuge, ou vice-versa, tá bom? Doutora Ivone, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu espero que você que esteja assistindo tenha visto, né? Tenha esclarecido todas as dúvidas. Aliás, tem muitas outras dúvidas. Eu que a gente não tem tempo aqui, mas eu acredito que uma grande parte delas estejam bem esclarecidas. Eu espero Doutora que sim. Ivone Zeger, advogada especialista em direito de família. E eu gostaria muito de convidar vocês para darem uma olhadinha na nossa fanpage, Ivone Zeger Advogada. Lá você vai ter muita informação, essas todas que eu dei aqui e muitas outras informações de uma forma fácil. Dê uma visitada na fanpage, Ivone Zeger Advogada. Com certeza. Obrigada, doutora Ivone. Obrigada, um ótimo dia. Eu vou pedir para você sair por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Querida.